Felipe Killing. Sem se preocupar com a neve, mas no meio do frio londrino, o Felipe Killing chega mais com as informações agora sobre o aumento da tensão no Oriente Médio, assunto que a gente tem discutido ao longo de toda a semana, e a gente está vendo agora um novo passo nessas discussões, porque a guerra começou lá atrás, esses problemas no Oriente Médio, ou essa tensão no Oriente Médio começou em outubro, quando o Hamas realizou um ataque terrorista em Israel e da resposta israelense justamente ali no enclave palestino, na faixa de Gaza. Desde então, os conflitos têm pipocado em outras partes do Oriente Médio, e o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, parece que não está querendo colocar um ponto final também nessa guerra entre Israel e Hamas. E aí a gente tem o primeiro foco de problemas em Killing. Seja bem-vindo, boa noite para você aí na Europa. Olá, Edu, boa tarde para você e a todos aí no Brasil. Benjamin Netanyahu, em pronunciamento feito na TV, disse que rejeita a solução de dois estados e que muitas vezes é preciso falar não aos amigos. É uma referência aos Estados Unidos, que tem pressionado pela solução de dois estados. Outros aliados do governo israelense também falam sobre a solução de dois estados, como os europeus. Mas, na visão dele, não dá para ter uma solução de dois estados. Ele sempre foi contra, afirmou isso, que se tivesse dois estados, Israel hoje, por exemplo, iria enfrentar muito mais dificuldade para vencer o Hamas na faixa de Gaza, porque você teria um país com exército, com aeroportos, e isso seria muito difícil para a operação militar israelense. Vale destacar que o Hamas também não é favorável à criação de dois estados. O Hamas quer o fim de Israel. Então você tem aí os dois personagens principais dessa guerra não querendo uma solução de dois estados. Isso, claro, preocupa bastante, porque a comunidade internacional enxergava que esse poderia ser um momento propício para, enfim, ter a solução de dois estados e os dois povos conseguirem viver ali na região. Então, isso preocupa bastante. Muitos se perguntam o que será do futuro da faixa de Gaza após essa guerra. Não existe nenhum plano, pelo menos explícito, para o mundo poder debater. O que muita gente defende é a solução de dois estados, que parece ser a solução mais aceita na comunidade internacional, só que os dois principais personagens dessa guerra não querem essa solução de dois estados. Aí também vale destacar que Benjamin Netanyahu enfrenta diversos problemas políticos em seu país. Antes mesmo da guerra, muita gente já pressionava pelo impeachment dele, e talvez essa pode ser uma maneira de se agarrar no poder, se fechar com os radicais. O governo de Israel tem agora a liderança mais radical, mais à direita de toda a sua história, para tentar permanecer no poder, e isso, claro, vai trazer grandes consequências para a região e para o mundo, que gostaria de pôr um ponto final e ter a solução de dois estados. E ontem a gente entrevistou um especialista aqui no Band News em alta frequência que nos explicou justamente sobre a importância do Oriente Médio. É uma região estratégica para o comércio global, principalmente, que tem uma série de influências religiosas ali também que dificultam a resolução dos conflitos, ou seja, devemos acompanhar aí esse aumentar da tensão nessa região que preocupa, claro, o mundo como um todo. Eu continuo conversando com o Killing porque a gente estava falando agora há pouco do inverno rigoroso nos Estados Unidos, e aí no Reino Unido não é muito diferente, né, Killing? Já é comum até as temperaturas mais baixas por aí, mas com o elevado custo de vida, a inflação que está cada vez mais alta, como você mesmo tem destacado aqui no Band News em alta frequência, a gente está tendo alguns problemas colaterais com a população mais vulnerável. Exatamente, viu, Edu? A era do gás barato acabou. A Europa comprava muito gás da Rússia por conta da guerra com a Ucrânia. Precisa buscar outros fornecedores. Então, compra gás do Oriente Médio, dos Estados Unidos. Isso encarece muito o preço da conta de gás. O gás é utilizado principalmente para aquecer os europeus. No inverno passado, quase 5 mil pessoas morreram aqui no Reino Unido por conta das baixas temperaturas. Muita gente simplesmente não tem dinheiro para ficar com o gás ligado o tempo inteiro. Existe uma frase por aqui que é bastante popular, que é a seguinte: eating or heating, que é a escolha entre comer ou se aquecer. A média de uma conta de gás mensal para uma casa de 3 quartos é o equivalente a R$ 1.000. Isso só a conta de gás.
Além disso, aqui é um país repleto de construções velhas, então em muitas residências, além do gás, você precisa comprar muitas vezes um aquecedor elétrico, então a conta realmente fica muito salgada. O governo no passado chegou a dar um subsídio, só que a crise econômica tem colocado muita dificuldade nos cofres britânicos, então essa ajuda secou, a conta realmente está muito alta e muita gente não tem condições de manter o aquecedor ligado. E é claro que isso preocupa moradores de rua e pessoas mais velhas e também de saúde debilitada. Obrigado pelas informações, viu, Quilinho? Um bom fim de semana para você por aí. A gente volta a conversar na segunda-feira. Até mais. Valeu, até.